Estamos novamente aqui para mais um episódio do Essência do Negócio Podcast. Estou muito feliz com todo esse sucesso que vocês têm nos proporcionado. Então continuem acompanhando, porque todo episódio tem um convidado, uma convidada incrível para passar muitos insights e conhecimentos para nós. Hoje nós vamos receber com muita alegria o Cássio Jamil Ferreira, que é empresário aqui de Avaré, tem uma história aqui e também é presidente da Associação Comercial Industrial Agropecuária da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Cássio, muito obrigada por estar aqui, por dedicar aí o seu tempo conosco hoje. Eu é que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande, eu tenho grandes laços com a Interativa, então sempre que eu tenho a oportunidade, que sou convidado, venho com o maior prazer, me sinto muito bem nessa casa. Que bom, obrigada, Cássio. Cássio, nós conhecemos um pouquinho da sua história, que é uma história que ela se junta dentro da associação comercial, mas assim, para a gente saber sobre você, sobre a sua trajetória, como que iniciou aí o seu lado profissional, né? Quando você começou, que cursos você fez, quais faculdades, né, você fez, quais faculdades e como que foi esse despertar para o empreendedorismo, né? Como que foi, como que você começou? Bom, com relação a despertar esse interesse, esse espírito empreendedor, talvez tenha sido de família, né? Porque minha mãe foi uma das maiores comerciantes de Avaré na década de 60, pouquinho antes, pouquinho depois. Ela foi uma das maiores comerciantes de Avaré, e eu vivendo lá, eu ia com ela fazer compra em São Paulo, vinha, quando eu tinha lá meus 13 anos mais ou menos, naquela época era a moda, a calça ali americana que falava, a Riders, e era moda aquilo lá, né? E eu com aquela idade, eu ia com ela fazer compra em São Paulo para a loja dela, que era de roupa, mas não era mais de outro tipo, né? E eu trazia as calças para vender, já com aquela idade, 12, 13 anos, eu trazia a calça para vender. Eu fui um dos primeiros a trazer esse tipo, porque foi uma febre. Na década de 70, final da década de 60, 70, foi uma febre. A calça ali americana era top, né? Depois o jeans se popularizou mais, aí começou a ser fabricado aqui no Brasil também. Então, quem conseguisse comprar aquelas calças, eu era um dos poucos que tinha aqui em Avaré. Isso com meus 12, 13 anos de idade. E a partir daí, criei esse espírito empreendedor. Então, acho que deve ter sido por aí, ó, essa vontade. Esse apoio, né, da família, esse incentivo é essencial, né, Cássio? E fala pra gente, né, dentre o que você decidiu, né, posteriormente, estudar. Você falou, eu quero adquirir um conhecimento. Então, quais as áreas que você visualizou e falou, eu preciso, né, é importante? O que te despertou? Bom, na verdade, estudar o básico, ou seja, naquela época era grupo escolar, colegial, estudava porque tinha que estudar, gostava da escola, sempre tinha lá entre os 2, 3 primeiros alunos da classe, né? Mas, quando eu estava terminando o ginásio, o curso ginasial na época, me surgiu a oportunidade, eu era criança, eu tinha 14 anos, me surgiu a oportunidade de morar em São Paulo, sabe, o sonho de morar em São Paulo, tudo. Daí eu fui morar em São Paulo e fui influenciado a fazer o negócio, que isso eu realmente não tinha vocação, mas para querer ir para São Paulo, estudar numa escola famosa, eu acabei indo para São Paulo, com essa idade, estudar eletrônica no Mackenzie. Na época era top, né? Eu fui estudar eletrônica, nível médio, no curso técnico de eletrônica, me formei, paralelamente, já valia também pelo segundo grau, pelo colegial, né? Mas mesmo lá em São Paulo, as primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava fazendo eletrônica, naquela época começou a virar moda as discotecas, né? Discoteca. Aí eu
comecei a fazer, às vezes eu uso a primeira palavra em excesso, mas eu comecei a montar os meus amplificadores, para fazer bailinho assim de discoteca, cheguei a fazer em alguns clubes em São Paulo, daí nós trouxemos para Avaré, isso mais ou menos em 73, 74, eu montei aqui em Avaré, eu já era empreendedor nato, porque eu já tinha alguma coisa aqui em Avaré, sabe? Eu vinha de fim de semana para cá, eu já tinha um negocinho aqui, outro negocinho ali, e daí eu montei uma lanchonete aqui em Avaré, adquiri uma lanchonete que era do centro avarense, e coloquei as discotecas lá. Foi a primeira vez que Avaré viu luz estroboscópica, luz rítmica, enfim, aquilo era uma novidade. Aquilo bombou, mas bombou de uma certa forma que pegou mesmo. Foi daí que eu criei a Maxon, que é uma empresa que eu criei na época, e daí eu tinha a Maxon, aí eu vinha para Avaré no final de semana, tocar lanchonete, fazia baile, aí a Maxon cresceu, nós começamos a fazer baile na região, aí fazia em Arandu, fazia em Manduri, fazia em Cerqueira César, em várias cidades a gente levava aquilo, era novidade para todo mundo, né? Luz piscando, estroboscópica, tudo, isso era novidade total, né? E aí a partir daí a Maxon cresceu. Só que e eu já trabalhava em São Paulo, eu já tinha nessa época um emprego, mas já estava com praticamente dois empregos arrumados, e daí eu vinha para Avaré, eu trabalhava de manhã, durante o dia na Caixa Federal, e de manhã na Caixa Federal, saía da Caixa Federal no final da tarde, entrava no Estadão, Jornal Estado de São Paulo, trabalhava a noite toda, até as 3h30 da manhã, ia em São Paulo, meio demorado para chegar de ônibus e ir embora, chegava lá 4 horas no apartamento, 4 e pouco, já levantava 6 e pouco chegava na sexta-feira, eu saía do Estadão 3 e pouco da manhã, dava um jeito, pegava o meu carro e vinha para Avaré. Aí a essa altura eu já tinha comprado a distribuidora da Skol em Avaré. Distribuidora da Skol, na época, cerveja em lata era só Skol, tinha um movimento muito grande, e não era só em Avaré, era Avaré e região, pegava toda a região aqui, Itaí, Taquarituba, Cerqueira, Paranapanema, enfim, pegava tudo. Então, daí eu trabalhava durante o dia, no sábado, no depósito de bebida. À noite a gente carregava o caminhão, eu dirigindo, e a gente ia fazer baile na região aí, sabe? Aí ficava no baile até 1 hora, 2 horas, voltava embora, chegava aqui, nem dava tempo de dormir, né? Abria o depósito de bebidas, porque naquela época o meu depósito era o único em Avaré que vendia gelo, tá? Só lá, fazia filas de gelo, principalmente quando começou camping, essas coisas, não tinha fábrica de gelo em Avaré. Então eu trabalhava sábado até meio-dia, 1 hora no depósito, pegava meu carro, ia para São Paulo, jornal funciona de domingo, tudo, né? Ia trabalhar domingo à noite no jornal, e aí começou a rotina. E aí eu já tinha a distribuidora de bebida, adquiri uma transportadora também para transportar bebida, e aí foi crescendo. Eu nunca me contentei com uma atividade só, sabe? Nunca deixei de ter 2, 3 empresas, 4 empresas, sem contar que depois, e uma das coisas que eu fiz concurso na Caixa que eu queria voltar para Avaré para cuidar das minhas coisas, certo? Então, no Estadão que eu trabalhei na Varig também, eu não tinha como vir para Avaré. E eu queria muito vir para Avaré. Então eu trabalhava durante o dia na Caixa Econômica, até surgiu uma oportunidade de vir para Avaré para me cuidar das minhas coisas, né? Daí, em 1979, eu consegui uma transferência, vim para Avaré. Daí eu já tinha depósito de bebida, tinha transportadora e mais alguns outros negócios paralelos, na Maxon. Daí devagar eu fui saindo da Maxon, deixei pro meu primo, pro Helder, saudoso Helder, uma das melhores pessoas que eu conheci. Infelizmente faleceu de acidente com 40 e poucos anos. Passei a Maxon para ele, porque ele me ajudava muito, ele que ajudava a fazer as coisas para mim, então naturalmente eu passei para ele, né? E daí, mas só que eu fiquei em Avaré
sei lá, talvez um ano na Caixa, aquela ambição de vencer, né? Daí me ofereceram para ser subgerente da Caixa Econômica em São Manuel. Aí eu fui para São Manuel, fui ser subgerente lá, viajava todo dia, ia de manhã, voltava à tarde. Aí comecei a trabalhar em São Manuel e continuava com o depósito aqui, né? Com o depósito. E o depósito indo, eu trabalhando em São Manuel, daí, não contente, não satisfeito ou querendo mais, adquirimos um posto de gasolina, compramos um posto de gasolina e eu também trabalhava no posto. Em Avaré mesmo? Em Avaré. Em Avaré. Em Avaré. Aí eu trabalhava no posto, no depósito de bebida, tinha transportadora e trabalhava na Caixa. Meu Deus, Cássio. E mais ou menos nessa época, fazer o tempo exato agora eu não vou me lembrar. Daí nessa época eu fui vereador, fui presidente do Centro Avareense, já era diretor da Associação Comercial, fazia parte da diretoria da Associação Comercial, presidente do Centro Avareense, vereador, daí e com as empresas, né, tocando as empresas. Aí, como fiz um trabalho na Câmara lá, o pessoal me escolheu para ser candidato a prefeito. Aí eu fui candidato, eu era vereador de oposição, daqueles vereador, não oposição por oposição, mas gostava da coisa certa, fiscalizava, fiz um trabalho forte. Aí eu saí candidato a prefeito, daí não deu, lógico, eu tinha 30 e poucos anos, não lembro, 96, eu tinha 42 anos. E então daí eu desisti da política partidária, mas continuei na Associação Comercial, no Centro Avareense e as empresas minhas, né? Depois eu fui readaptando os meus negócios, eu sempre queria procurar alguma coisa que fosse melhor. E trabalhando na Caixa Econômica, Só que daí trabalhei em São Manuel, depois fui ser subgerente em Botucatu, depois eu fui ser gerente em Itatinga, viajava todo dia. E daí eu fui ser gerente em Coronel Macedo. Foi quando, em 1987, porque na época a Caixa, o funcionário da Caixa era economiário. E economiário trabalhava 8 horas por dia. Então, eu tinha em mente, eu era gerente lá, eu tinha em mente que o dia que passasse a ser bancário, existia um movimento da categoria, passasse a ser bancário, passaria a trabalhar 6 horas por dia. Daí, quando passou, eu desisti da gerência, porque eu já tinha as minhas empresas aqui, daí eu vim embora para Avaré, aqui em Avaré, daí eu pude cuidar mais das minhas coisas, do posto, do depósito, já estava na seção comercial. E assim foi levando. Eu nunca tive menos que 2, 3 atividades, sabe? Eu não me conformo. Até hoje sou aposentado da Caixa. E depois também entrei no ramo de lotérica. Eu achei lotérica um bom negócio enquanto trabalhava na Caixa. Daí, quando eu saí candidato a prefeito, eu me licenciei da Caixa. Daí, quando acabou a eleição, eu não tive mais pique para voltar, porque eu já estava com esses negócios todos meus aí. Daí eu entrei no ramo de lotérica, participei de algumas licitações, ganhei uma aqui em Avaré, montei na Brabância, toquei por uns 10 anos, daí saiu a licitação para abrir uma aqui na Rua Bahia, entrei na licitação, ganhei também, montei a lotérica, daí saiu uma licitação aí naquela época eu vislumbrei uma forma de ganhar dinheiro, vamos falar o português, claro, né? Sim. Se você ganhasse uma licitação de uma lotérica, você pagava na época, sei lá, 100 mil reais, teve algumas lotéricas que saíram até por 10 mil reais, o lance mínimo era 10 mil reais, o menor lance, né? Mas se você montava, pagava a taxa lá, gastava aí um dinheiro equivalente a esse para montar, estabilizar. Daí quando você dava movimento para ela, ela tinha um valor tremendo, né? Ela tinha um valor tremendo. Daí eu vendia. Daí depois que eu estava tudo engranadinho, eu vendia, eu estava com as 2 lotéricas, daí que inaugurou aqui na Rua Bahia. Daí eu vendi, quando eu percebi que lotérica poderia ser, quando começou a informatizar muito,
eu comecei a ficar preocupado, porque era nítido que era uma tendência, né? Daí eu Sim. vendi a lotérica, a da Brabância eu já tinha vendido. Daí eu estava só com a... Na Brabância eu fui assaltado 4 vezes lá, por isso que eu fiquei com Nossa. medo de ficar com a lotérica lá, né? Daí daí eu peguei Covid, passei maus bocados, fui até internado na UTI em São Paulo, tudo. E quando eu retornei, eu entendia, percebi, e na época do Covid foi um baque para esse ramo de lotérica, né? Primeiro que as pessoas aprenderam a trabalhar nos terminais. Naquela época eles forçavam a turma a ir nos terminais, né? Sim. Ficou um tempo aqui em Avaré, aí em Avaré só, ficou um tempo as lotéricas fechadas, e as pessoas de idade, aposentadas, porque na realidade, na época, quem dava lucro para a lotérica eram os aposentados, pessoa de idade. Eles compravam bilhete, eles compravam bolão, eles jogavam, sabe? Só que com essa história do Covid, que eles não saíam mais, tudo, começaram a aprender a jogar pela internet, a pagar conta pela internet, a pagar nos terminais de autoatendimento, e a partir daí, quando eu vi que começou a cair o movimento, eu vendi a lotérica, aí eu fiquei com os meus negócios aí, imobiliária, e empresa de empreendimento que eu tenho, aí eu fiquei com essas coisas aí, mas sempre com essa vida, né, associação comercial, sempre diretoria aqui, diretoria ali, e aí tô aqui até hoje. Então, Cássio, de tudo que você falou pra gente, as suas experiências, você teve transportadora, depósito de bebida, baile, né, equipamentos de som e promover eventos, né, festas e eventos. Isso lá na década de 70, né? Sim, mas olha quanta coisa dinâmica, né? Começou aí vendendo calças, né, devido ao seu trajeto com a sua mãe para São Paulo, enfim, começou já bem jovem. Mesmo assim, teve esse interesse de prestar concurso. O que me vem na memória é se você dormia. Olha, Josiane, como que você administrava esse tempo? Eu aprendi a dormir, acostumei o corpo a dormir 2, 3 horas por noite. Eu nunca me esqueço, né? Quando eu vou dormir tarde e tenho que levantar. Eu levanto todo dia, 5h15, 5h30, eu levanto todo dia. Não importa se eu vou dormir à meia-noite, 1h, às 2h, às 3h, não importa. Eu levanto às 5h30 porque eu quero começar o dia, já tô querendo ver o que fazer, a hora do amanhecer é a coisa mais linda que existe. Então eu começo assim. Então eu dormia muito pouco. Então quando dá esses lances aí de dormir bem tarde e tem que levantar cedo, me vem na cabeça. Porque quando eu trabalhava no Estadão, eu chegava lá às 6 horas da tarde, revisava todos os equipamentos, tudo, daí tinha a sala nossa lá, dos técnicos, aí se sentava lá, cansado, né? Se sentava lá, cochilava, tocava o telefone, você tinha que subir lá nos outros andares para correr atrás dos equipamentos. Dali a pouco, meia hora lá, tocava de novo. Então, quando eu conseguia dormir meia hora na noite, era uma felicidade. Falei, pô, se naquela época eu dormia meia hora aqui, e até hoje eu sou assim, viu? Eu vou dormir, eu durmo, sei lá, a hora que eu deito, quando eu não perco o sono, eu durmo 1 hora e pouco, depois eu acordo, eu não durmo mais assim, em longos períodos, aí é 10, 15 minutos, como eu sou invocado com horário, eu tenho um relógio que projeta o horário no forro, na laje do quarto, né? Então, eu acordo, olho a hora, viro de um lado, viro do outro, dou uma cochiladinha, olho lá, aí eu fico torcendo para chegar às 5h30 da manhã para me levantar para começar a produzir alguma coisa. Essa é a minha vida até hoje, por incrível que pareça. Até hoje. E 7 horas da manhã eu estou no meu escritório, já mexendo com as minhas coisas, e aí vai. É o espírito nato mesmo de empreendedor, né, Cássio? Eu tive um período difícil na vida, de dificuldade, não vou entrar em maiores detalhes, mas cheguei a passar fome em determinado período na vida, muito difícil, mas muito difícil mesmo. E então eu peguei com garra isso, com vontade, com determinação para vencer na vida. Não posso reclamar. Deus me ajudou muito, 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 muito. Sou muito grato a Deus. Não deito na cama sem agradecer a Deus e não levanto sem agradecer e fazer as minhas orações. Sou muito, muito, realmente... Porque muitas vezes, né, Cássio, as pessoas veem assim
o empresário, o empreendedor, e acha que é fácil, né? Que existe várias áreas que a gente precisa administrar, inclusive, né, a familiar, esse equilíbrio emocional, né? Quantas e quantas momentos você está falando aí que você sempre administrou de três a quatro negócios ao mesmo tempo, né? Então, você tem que ter realmente, né, um emocional que favoreça. E você sempre conseguiu, porque você sempre teve essa garra, essa vontade de realmente querer mais, não se sentir acomodado ou se sentir, não, eu quero conquistar, eu quero. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que a gente precisa ter essa vontade, essa motivação que sai de dentro da gente mesmo, né? Mas é isso aí. Eu sou assumidamente um ignorante, né? Porque eu acho, com toda a santa ignorância minha, eu acho que o tempo que você passa dormindo é um tempo perdido, você não vê a vida passar, sabe? Eu tenho compromisso, eu levanto 5h30 da manhã, mas o único dia que eu fico em casa à noite é de segunda-feira para descansar, certo? E de domingo também, porque mais domingo eu vou para represa, tudo, então daí eu chego para assistir um futebol, daí eu fico em casa. Mas terça-feira, você sabe, eu tenho Rotary, quarta eu tenho uma instituição que eu pertenço, quinta eu tenho uma confraria, na outra tem uma reunião da associação comercial, na outra tem... Então, de segunda a quinta, de terça, quarta e quinta, eu fico até a tarde. Sexta é meu dia. Sexta eu trabalho aí até lá pelas 6 horas, daí é meu dia. Daí eu janto e daí eu vou reunir com os amigos num barzinho, tudo. Isso eu não abro mão. Sabe? É lá que eu ganho toda essa... eu sempre digo, bar é uma terapia. Entendi. Posso dizer para você que com certeza, porque eu já vi várias especialista no assunto, faz bem. Você nunca ri tanto, porque você sabe que uma das melhores coisas é dar risada, sorrir. Eu sou muito sério, você me conhece, eu sou sério até demais, mas a hora que eu tô no bar, que eu tomo o meu esquinho lá, tudo, você descontrai. E aí que você desopina, fala besteira, ouve besteira, dá risada. Então essa é a minha vida. E sábado também eu trabalho de manhã, à tarde também eu vou tomar minha cervejinha no bar. Você tem, então, esse equilíbrio, né, Cássio? Você tem uma vida social bem ativa diante de toda essa sua correria, essas responsabilidades, né, que você tem, e essa vida social te ajuda nesse equilíbrio, né? Então, você conseguiu encontrar também, né, um respaldo nesse sentido, que é o autoconhecimento, que é muito importante para o empresário. Né? Com certeza, com certeza. O relacionamento, você em todas essas atividades, assim como no Roda, em todas as atividades, em outra entidade que eu participo, todas as atividades tem pessoas de tudo quanto é jeito, né? Tem empresário, tem tudo. Então você sempre está em atividade, está aprendendo, você aprende todo dia. Você levanta aprendendo e vai dormir aprendendo, sabe? Então, você está sempre aprendendo. Eu tenho um negócio comigo que eu sempre falo, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então você tem que ouvir pelo menos o dobro do que você fala. Então eu sou reservado, tudo. Reservado, ouço bastante, tudo. Depois que eu embalo um pouquinho, eu me solto mais. Mas eu gosto de ouvir bastante, sabe? Em todos os sentidos. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida empresarial. Tudo é um aprendizado para mim. Entendi. E Cássio, você imaginou, né, que diante de toda essa sua trajetória, essa correria, você imaginou, falou, olha, eu sei que eu vou chegar lá na frente, nos dias atuais que você tem hoje, você imaginava que você ia chegar falou, olha, eu sei que eu vou chegar? Josiane, eu imaginava, porque não é possível, modéstia à parte, poucas pessoas leva assim essa vida trabalhando e correndo atrás, poucas pessoas fazem isso, né? Então eu sempre tive uma ambição muito grande, sempre vislumbrei alguma coisa, e uma das coisas que marcou minha trajetória, minha vida, foi que por onde eu passei,
por onde eu passei, tipo, quando eu fui presidente do Centro Avariense, fizemos um grande trabalho lá, tanto é que na história do Centro Avariense, que acabou de fazer 100 anos agora, Sim. naquela época tinha 80 e poucos anos, nunca tinha tido reeleição, não podia ter reeleição. No fim da minha gestão lá, foi feita uma assembleia, tá, contra a minha vontade, o conselho fez uma assembleia, reuniu não sei quantos associados na sede do clube lá, mais de 200 associados, para mudar o estatuto para poder dar direito à reeleição. Foi até uma cena bizarra, né? Por direito, por eu ser presidente do clube, eu deveria presidir a sessão. Eu abri a sessão, por obrigação, passei a presidência, todo mundo sentado na cadeira, eu sentei na escadinha do lado, assim, não queria nem aparecer, né? E fiquei acompanhando as discussões, enfim, as conversas que houveram lá, tudo. Agora, o que me deixou super orgulhoso, que tinha mais ou menos umas 200 e poucas pessoas, teve um voto contra a mudar estatuto para reeleição. O resto tudo aprovou. Pô, você quer maior aprovação do que essa? Você quer maior? Então eu fiquei muito, a partir daí, que eu parti para vereador, parti para outras coisas mais aí. Então eu me sinto realizado trabalhando. O meu negócio é trabalhar. Às vezes, você sabe disso, porque você me acompanha. Eu também sou eu trabalho muito voluntariamente. Por exemplo, na associação comercial. Eu tô há 39 anos na diretoria da associação comercial, dos quais, ao término dessa gestão aqui, vai ser 20 anos de presidência. Voluntário. Entendeu? Então, às vezes as pessoas... mas... Falei, não, eu sou voluntário, tá? É lógico que eu não cumpro horário, nada lá, mas eu cuido da maneira que é possível. Mas você tá junto com a gente lá, você sabe, a associação vai bem, tem dificuldades como qualquer outra, mas se comparado com outras associações comerciais, a Associação Comercial de Avaré é uma referência. Então, eu estou tranquilo, eu gosto. A satisfação de você ver, é lógico, ninguém é unanimidade. Tem crítica? Tem, claro que tem. Se não tivesse, aí eu ia ficar preocupado. Tem crítica. Mas quando uma pessoa liga, ou encontra você na rua, ou na imprensa, em algum veículo de imprensa, o que você ouve, às vezes a pessoa liga, parabéns que vocês estão fazendo na associação por causa disso, por causa daquilo. Não tem dinheiro que pague isso. Não precisa ser remunerado para curtir isso daí, sabe? Para aproveitar no bom sentido. É isso que faz com que eu tenha essa vontade toda. E de tudo, né, que você faz, todas essas... Então, você também contribui nessa parte para o seu social, né, para a sociedade, pensando essa preocupação, falando aí da associação comercial. Às vezes, as pessoas não imaginam que a diretoria é voluntária, né? Todo mundo tem os seus negócios, tem a sua vida, a sua família e tem o tempo de dedicação, né? É exatamente isso, você sabe disso. Como presidente, né, que sabe que tem todo uma responsabilidade por trás de trazer, buscar também novidades, novos projetos, enfim, e tem essa vontade de estar ali sempre fazendo o melhor. Né, isso ajuda também em todo esse contexto que você está passando para a gente, de se doar para esse empreender, então não só nos seus negócios, mas na comunidade como um todo, né, Cássio? Exatamente, é por aí. E diante desses desafios, né, que você, imagino que você tenha passado assim, desafios bem difíceis, né, dentro dos negócios, dentro da própria associação, ou até do Centro Avariense, como você já citou. Sempre, todo lugar tem problema, todo lugar tem as suas dificuldades, mas esta época que nós estamos vivenciando, pelo caos que está a economia nossa, essa época aqui está muito difícil, sabe? O empresariado o governo maquia os dados através de IBGE, todos os dados manipulados, tá? Ele tira a pessoa que está procurando emprego e dá um benefício social e tira da fila do desemprego. Então,
nos números oficiais o desemprego está 5%, mas a realidade não é essa, é muito maior o desemprego. Batendo a quebradeira que está, o número de concordata, não é mais concordata, recuperação judicial, o número de falência, nunca teve tanto como está tendo agora, tá? E a gente sente isso na pele, é visto a olho nu. Você veja hoje o comércio, por exemplo, a dificuldade que o comércio tem hoje. Você veja a dificuldade que tem. Qualquer pessoa que está nos ouvindo, pode testemunhar isso. Quantas coisas as pessoas compram no tal do Mercado Livre da vida? É um problema. Sabe, é um problema. Então, existe toda uma evolução. Cada época tem uma transformação. E nós nunca vivenciamos, em tempo nenhum, essa transformação que nós estamos vivenciando agora. A inteligência artificial, tudo que é feito de forma digital. Então, isso realmente é um problema. Então, a gente tem dificuldade, a gente procura alternativas, diuturnamente a gente fica analisando, estudando o que fazer, porque eu gosto de Avaré, gosto muito do comércio de Avaré, tenho meus investimentos aqui também, então tudo que eu quero é que as coisas aconteçam, sabe? Mas as dificuldades são grandes. Essa transformação, quem não se atualizar, vai ficar para trás. Já está ficando, né? Já está ficando muita gente para trás aí. Então, esse é o objetivo, de se trabalhar em grupo, de se unir, por exemplo, da associação comercial. Uma cabeça pensa, agora imagine um monte de cabeça trabalhando, todos remando do mesmo lado, você entendeu? Isso a gente tem que fazer, com determinação, tudo, mas as pessoas precisam se conscientizar disso, sabe? Infelizmente, nem todo empresário pensa assim. Ele abre a portinha dele lá, fica lá, faz o que ele pode fazer, fecha a porta. Não é por aí, sabe? Existem outros interesses, existem outras coisas a serem feitas fora das quatro linhas lá, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que precisa se unir, precisa mais cabeça pensando para tentar minimizar os estragos que essa nova conjuntura está proporcionando. Me preocupa muito isso, você sabe, porque você vive o cotidiano com a gente, o quanto a gente está preocupado com isso, mas a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas o Cássio está demorando aqui, pensa, eu não quero nunca dei na vida pisar em areia movediça, pôr em risco, principalmente um patrimônio que não é meu. Patrimônio não é meu. Como é que eu vou pôr em risco? Então eu prefiro eu sou daquele perfil conservador mesmo, tá? E trabalho sempre com os pés no chão. Por isso que a associação comercial é o que é hoje. Você está lá dentro, você sabe a situação da associação comercial. É só, mas não podemos ficar parados, a gente tem que se mexer, estamos se mexendo, todos os dias estamos trabalhando no sentido assim de encontrar soluções, estudando, pesquisando, ver o que pode ser feito, ainda que a minha presença física não aconteça lá todos os dias, mas às vezes é uma vez por semana, não tem problema, mas eu acompanho, estou 24 horas à disposição, existe celular, existe telefone, existe meio de comunicação, computador, então a gente trabalha, estuda, procura outras experiências, tá? Uma das coisas que as pessoas algumas pessoas têm a mania, não vou copiar de ninguém. Nós temos que copiar o que dá certo. A gente tem que se espelhar aonde está dando certo, tá? Nós não somos donos da verdade, então aonde você vê uma coisa que dá certo, você sabe disso, você usa muito isso também, você acompanha, você tem esse modo de ser, né? Procurar ver o que está fazendo aqui, o que está fazendo ali, certo? E dentro do possível, porque eu também tenho que cuidar das minhas coisas, eu também tenho as minhas limitações de tempo, mas dentro do possível a gente vai acompanhando e vai procurando soluções, tá? Eu prezo muito, mas eu nunca me esqueço da saúde financeira, sabe? Poderia ser muito mais arrojado, investir, não é por aí, sabe? Tem que ter uma saúde financeira, porque o associativismo
se não for muito bem cuidado, a gente vê o que as outras associações comerciais da região estão passando. Se não for muito bem cuidado, não for muito trabalhado, é uma tendência a diminuir. Tá? Qualquer problema, e os problemas são grandes do empresário, ele quer cortar custo aqui, cortar custo ali, e ele não entende que um custo ínfimo, que é participar de uma entidade dessa, o quanto é importante que ele participe disso, porque você representar uma pessoa, você representar 10, representar 100, representar, no caso nosso lá, quase 800 pessoas, é diferente, tá? Tem que ter representatividade. E com isso, a gente consegue um monte de coisa nos bastidores. O maior trabalho que nós fazemos lá na entidade é nos bastidores, tá? Procurando evitar concorrência desleal, enfim, todos os interesses são defendidos dentro do possível. Mas por quê? Porque a associação é representativa. Poderia ser muito mais se todos os empresários tivessem essa consciência. A Avaré tem mais de 4 mil empresários, entendeu? Se todos tivessem essa consciência, a força seria muito maior e poderia ser feito muito mais. Mas a nossa luta é diuturna no sentido de tentar conscientizar as pessoas disso, sabe? Mas hoje em dia, você sabe, a gente tem que só de você conseguir manter o que já tem, pelo menos, já é uma luta. É uma luta, sabe? Então é isso aí. É que é muito importante o empresário, né, ele ter essa consciência, o quanto é importante a participação dele, como você já mencionou, dentro, né, de uma associação. Então, a associação está sempre lutando por todos esses direitos, batalhando nos bastidores, como você mencionou, por melhorias para eles mesmos, né? Para eles, para o ambiente de negócio. A gente procura fazer o possível para melhorar o ambiente de negócio, tá? Se preocupando com a concorrência. Poucas cidades têm algumas leis, sabe? A Avaré tem uma lei rigorosa que às vezes não é cumprida, mas a Avaré, por exemplo, vendedor ambulante dentro de um quadrilátero do centro não pode atuar. Se tiver alguém vendendo lá e alguém denunciar, a prefeitura, a fiscalização vai lá e pega. Então, protege o comércio, sabe? Sim. Protege esses feirão que vem de fora em outras cidades, e a Avaré já não vem mais. Por quê? Contamos com o apoio do poder público, né? Trabalhando nesse sentido, e hoje para se montar uma feira, alguma coisa em Avaré, é uma dificuldade tão grande que as pessoas acabam desistindo. A lei é muito rigorosa. O que é isso? É trabalho da associação, no sentido de proteger o empresariado nosso. Não só o comércio, mas comércio, indústria, agropecuária também. Então é isso que a gente procura fazer. E as pessoas têm que ter essa consciência, né, Cássio, que você está protegendo o empresário, você está protegendo o funcionário, a família dele. Então a gente está girando o comércio local, né? E às vezes as pessoas falam, mas não vamos. Mas, gente, vamos valorizar as empresas locais. Claro, né? São as empresas locais que sustentam a cidade. 70% a 72% da renda de Avaré, de empregos, tudo, vem do setor de serviços, que está incluído o comércio, você entendeu? Então, o forte da economia de Avaré, fala-se isso, fala-se aquilo, o forte da economia de Avaré é o comércio. Os empregos de Avaré, eu não tenho exatamente os dados, mas com certeza mais de 70% dos empregos vêm do comércio. Então, o dinheiro, quando você compra uma coisa fora, o dinheiro que vai embora para lá está fazendo falta aqui, você entendeu? E isso mas a gente tem que estar com um olho no peixe e um olho no gato, né? Por exemplo, o que acontece aqui em Avaré? Às vezes, quando vem uma rede grande de fora, os empresários se preocupam, algum segmento de empresários se preocupa, mas aí vai acabar com os pequenos. Não é por aí, você tem que enxergar os dois lados, sabe? Chegou uma empresa aí, vai vender, vai ser concorrente, mas vai dar 300, 400 empregos diretos
indiretamente vem muito mais, Sim. as pessoas que vêm de fora, então isso vai somando, o crescimento se faz assim, não adianta querer se fechar, você entendeu? Ficar no nosso mundinho aqui, não vai a lugar nenhum, porque se a gente não permitir, a gente não tem poder para isso, mas se a gente criar obstáculo para virem, por exemplo, essas empresas, eles montam na cidade vizinha aqui do lado, daí o consumidor de Avaré vai lá, em vez do consumidor de lá vir para cá, o consumidor de Avaré vai para lá. Você entende? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que ponderar muito para ver os custos, os benefícios, os prós e os contras, né? Então, a gente sempre procura fazer isso com bastante equilíbrio, com bastante conhecimento, bastante estudo, a gente procura ponderar sobre isso daí. Não é fácil, a luta nos bastidores não é fácil, mas ainda bem que a gente tem uma equipe que nos ajuda bastante nisso. E Cássio, você mencionou uma coisa que é muito importante. Dentre, trazendo, né, uma rede, enfim, eles estão gerando esses empregos, né, locais. E essas pessoas vão consumir aqui. E as pessoas de fora, certo? Sim. As pessoas de fora vêm para Avaré. Avaré é um grande polo regional. Avaré está numa localização geográfica ultra privilegiada, que tem mais de, embora oficialmente sejam 17 cidades, mas mais de 20 cidades, mais de 400 mil habitantes ou algo em torno disso, gira em torno do comércio de Avaré. Sabe? Eu não tenho nenhuma, assim, nenhum pudor de falar que você pega um Botucatu que tem 140 mil habitantes e proporcionalmente o comércio de Avaré é mais forte. Por quê? Porque veja o McDonald's de Botucatu, o McDonald's de Avaré, estou citando isso como exemplo. Sim. Veja o Tenda de Botucatu, veja o Tenda de Avaré. Por quê? Botucatu atende Botucatu e uma outra cidadezinha do lado lá. Avaré atende daqui, ó, daqui para lá. Daqui para lá, Avaré atende tudo, sabe? Antigamente, não sei se você não é do teu tempo, quando tinha a TV Globo, que depois passou para TV Modelo, sei lá, depois passou para TV Tem, certo? Antigamente era da região de Bauru, tá? Certo. Região de Bauru, Avaré pertencia a Bauru. Só que a região de Bauru pegava todo o lado de lá da Castelo, vamos dizer assim, do lado de lá. E o foco de Avaré, o foco do comércio de Avaré é daqui para cá, é pro lado de Itaí, Taquarituba, Paranapanema, é esse lado de cá, sabe? Então não adiantava nada. E outra coisa, lá o universo deles era muito maior, era 2, 3 milhões. Então era bem mais caro uma propaganda, um anúncio lá do que Itapetininga. Então nós lutamos para isso, conseguimos transferir para Itapetininga. Por quê? Itapetininga é o público nosso aqui. A TV hoje, a TV Tem hoje, pega a região aqui, toda essa região que interessa para nós, que agora mudaram as placas dos carros, né? Não tem mais o nome da cidade, mas era até bonito de ver. Era até bonito de ver, você saía de sábado, no final de ano, quando abriu o comércio à noite, o que você via de placa de carro de fora aí é brincadeira, né? Então o pessoal vem para Avaré. Avaré ainda, quer queiram, quer não queira, algumas pessoas têm a insensatez de dizer que não, mas Avaré é o grande polo comercial da região, é referência na região o comércio de Avaré, tá? Não tenha dúvida disso. Eu lembro que quando e uma das lutas nossas também, que também foi uma conquista nossa, que eu digo na associação comercial, né? E às vezes eu como presidente, às vezes entendeu? De primeiro, criou-se em Avaré, algum intelectual aí, criou em Avaré a Semana Inglesa. Semana Inglesa. O que era a Semana Inglesa? Chegava de sábado, meio-dia, tinha que fechar tudo, até mercado. E os fiscais lá fechavam, se o cara era multado, era obrigado a fechar. E aquela época estava no auge do turismo aqui em Avaré. Avaré estava explodindo no turismo, sabe? Casas na represa e camping e tudo. E as pessoas vinham para Avaré na sexta-feira, no sábado, passava aqui, fazia as compras e ia para a represa. Quando começou esse tipo de atuação aí, foi uma luta para a gente conseguir
quebrar isso daí. Não foi fácil fazer abrir o comércio de Avaré sábado à tarde, sabe? Porque eu ia na represa, no condomínio que eu tinha casa lá, o pessoal de Botucatu, tem muita gente de Botucatu, Cássio, eles gostavam mais de comprar no comércio de Avaré do que no comércio de Botucatu. Pô, Cássio, precisa rever isso aí. O que você fala? A gente está trabalhando para isso, né? Inclusive feriado não podia abrir, domingo não podia abrir. E isso, como é que pode? Depois criou-se o título de instância turística, sabe? Como é que pode? De primeiro tinha um feriado na quinta, o comércio fechava na sexta, carnaval fechava na segunda-feira, fechava no sábado, domingo, segunda, terça, nesses feriados que caem na sexta, que nem agora essa semana aqui, que tem o feriado na sexta, aí já fechava tudo até isso aí é totalmente contrário. Então isso aí foi uma luta de décadas, nem de anos, para fazer com que liberasse o comércio. Hoje é liberado, tá? Tem algumas regras a serem seguidas, porque tem o sindicato dos empregados do comércio, né? Então tem algumas regras para serem seguidas. Sim. Mas tem um monte de loja que abre aí, os mercados todos abrem, e agora, por exemplo, com essa história que criaram aí, querem acabar com a escala 6x1, os esquerdopatas da vida aí querem acabar com isso, certo? Quando eu digo associação comercial, é o sistema de associações comerciais. Nós temos uma federação, só no estado de São Paulo, mais de 400 associações no Brasil inteiro. Tem gente nossa lá, brigando lá em Brasília, se reunindo. Nós temos divulgado nas redes sociais da CIA a briga que está tendo lá, porque você já imaginou, hoje já está difícil. O problema do Brasil, Josiane, é o custo Brasil. Um empregado que custa para uma empresa R$3.000, ele vai chegar para ele no pagamento lá, pouquinho mais de R$1.500. O resto fica tudo no custo Brasil. É isso, é aquilo, entendeu? Em país desenvolvido não tem nada disso. Sim. País desenvolvido não tem nada disso, sabe? Então, o custo do Brasil é alto. Se aumentar mais ainda o custo, porque se diminuir mais 2 dias de trabalho, como eles queriam inicialmente, era 5 por 2, queriam 4 por 3 até. Uhum. Queriam folgar sexta, sábado e domingo. O projeto original de uma politicazinha pseudopata aí, né? Então, se isso acontecer, aí é a falência total. Aí é a falência total. Então, está sendo obrigado, muito obrigado por isso daí, pelo sistema de associações comerciais, tá? Então, tudo isso é um trabalho que só existe por quê? Porque existe associação comercial aqui, em outras cidades, que bancam a federação do estado, que banca a federação nacional, que está lá brigando, fazendo lobby, fazendo o que for necessário para equilibrar isso daí. Não tem jeito mais, por causa de uma eleição que está se aproximando, o que está se fazendo de besteira aí, e esse custo vem depois, viu? Passou a eleição, vai chegar a conta, tá? Estão usando o cheque especial, vamos dizer assim agora. Então a economia vai bem, o desemprego é baixo, é tudo dado manipulado, todos dados manipulados para tentar se perpetuar no poder aí. E isso é complicado, isso é muito complicado. Então, a gente tem o empresariado, a iniciativa privada é o canal. Não tem outro caminho a não ser o trabalho do empresário. Sim. Que é quem gera. Não adianta você matar a galinha que bota ovos de ouro para pegar os ovos dela, depois não tem mais nada, né? Então é assim que funciona. Precisa mesmo dessa união. Os empresários têm que, né, entender e perceber, né, todo esse valor que tem por trás da associação e também, diante de tudo, né, essas oportunidades, né, Cássio? E eu vou pedir para você falar com todos aqui que estiverem nos ouvindo, que estiverem nos assistindo. Queria que você deixasse um recado, né? Nós já estamos partindo aí pro final do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse um recado, um insight, né, de toda essa sua trajetória, essa experiência. O que, se eu estivesse começando hoje, ou se eu estivesse meio perdido, o que eu deveria pensar e buscar para melhorar o meu negócio? Bom, o que eu teria que dizer, posso até ser repetitivo, tá? Mas a pessoa precisa
precisa estudar, precisa se informar, precisa procurar sua aptidão para o que deseja fazer, mas principalmente trabalhar em união. Eu costumo dizer sempre que o comerciante, mesmo ramo seu que tem loja do lado da sua, ele não é seu inimigo, ele é seu colega, sabe? As dificuldades dele são iguais à sua, igual à dos outros. Então tem que se unir porque a união faz a força. É isso que eu já disse aqui e estou reiterando essa colocação. Se conscientizem de que precisamos estar unidos para lutar contra as adversidades. Elas são muitas e cada vez mais, num país que nem o nosso, que está vivenciando esse período sombrio, se não houver a união dos empresários, das pessoas que realmente querem trabalhar, as coisas ficarão mais difíceis ainda. Então nos unamos em torno de uma... E o caminho é uma entidade, a representação de classe. Não é só na associação comercial, nos engenheiros tem a área, existem as entidades representativas. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Então vamos nos unir, vamos procurar uma entidade que nem a Associação Comercial, saber mais sobre a Associação Comercial. Estamos lá à disposição, a equipe nossa. O que a gente está oferecendo hoje de benefício tanto para os empresários como para a equipe dos empresários, porque mão de obra hoje é um dos maiores problemas que o empresariado tem. Isso aí eu vivencio no dia a dia. Mão de obra é o maior problema, um dos maiores problemas que tem hoje. Isso daí, você tem que proporcionar benefícios, tem que proporcionar satisfação para o seu colaborador, para ele estar podendo se juntar a você para tentar resultados melhores. Esse é o recado que eu tenho que passar, convidar todos aí para... E a gente se coloca à disposição para conversar, para recebê-los ou até, se for o caso, visitá-los, para a gente estar conversando e ver o que pode ser feito, tá, gente? Mas vamos nos unir, aceitamos ideias, não somos dono da verdade, a gente tem consciência absoluta de que a gente tem muito para aprender. Todo dia, como eu disse no início da entrevista, todo dia a gente está aprendendo e cada retorno que a gente tem, que é o famoso feedback, para nós é muito importante, a gente aprende sempre. Isso aí, Cássio, muito obrigada. Eu que agradeço. Cássio, muito obrigada pelo seu tempo, né, por esse momento conosco aqui. Tenho certeza que ficaram vários insights importantes para todo mundo que está nos ouvindo, de tudo que você falou. Eu quero agradecer, assim, imensamente seu tempo aqui conosco. Poderíamos ficar mais tempo conversando, com certeza tem muito conteúdo aí, então já deixo aqui de antemão, num outro momento, uma outra oportunidade para você voltar também aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, sabe, sempre que me é dada essa oportunidade, eu faço com o maior prazer, a gente arruma um tempo, faço com o maior prazer, porque a gente tem que multiplicar. A gente tem que estar multiplicando as ideias, conscientizando as pessoas, tá? E um veículo como esse aqui, que tem uma audiência tremenda, realmente é importante a gente levar essa mensagem, essa oportunidade que vocês estão nos dando de levar essa mensagem, de tentar conscientizar as pessoas, não só empresários, profissionais de todos os segmentos, agricultores, todos esses segmentos aí, a gente levar uma mensagem e conscientizá-los disso. Lembrando que a associação, a gente fala mais no comércio, porque o forte da economia de Avaré é o comércio, mas a associação é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. Pecuarista, pessoal do ramo de produtor rural, faça uma visita na CIA e vê o que tem lá, principalmente em termos de saúde, de Sim. tudo. Tudo isso a gente proporciona, sabe? A gente procura fazer. Então é muito importante que isso aconteça. Obrigado pela oportunidade e sempre que vocês resolverem me tolerar aqui, é um maior prazer. Obrigada, Cássio. Obrigado, Josi.